Olá, amigo de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E dando continuidade à leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje faremos a leitura do capítulo 37, Variações sobre o Amor Materno. Interessante que, enquanto eu leio, está tendo um seminário pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre a paternidade. Nós vamos falar sobre o amor materno, mas é preciso considerar que os tempos estão mudando, porque o espírito, ele não tem sexo, é o que nós vamos tratar aqui também. De modo que as experiências na maternidade, também quando o espírito nasce no corpo de um homem, vai viver experiências de paternidade. E cada vez mais a sociedade está colocando a mulher no mercado de trabalho e o homem precisa participar, não ser só provedor, mas estar atuante no papel de pai. Não estamos aqui considerando as composições familiares, que são múltiplas também nos dias de hoje, que a gente deve respeitá-la, principalmente porque o que importa é o tratando, é o amor. Caro leitor, em singela homenagem às mães, aqui vão, para sua apreciação, algumas reflexões a partir de 3 poemas de exaltação da maternidade. Então ele vai, 3 momentos aqui do capítulo, ele vai utilizar de 3 poemas para exaltar a maternidade e trazer à discussão algumas questões. O primeiro, mais famoso, Ser Mãe, de Coelho Neto. Também já lemos em algum momento esse mesmo poema. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra, o coração, ser mãe é ter no alheio, lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor, cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo bem que a mãe goza é bem do filho, espelho que se mira afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Fica a dúvida, o amor materno é condição do espírito evoluído que se propõe à tarefa da maternidade ou seria uma espécie de instinto sublimado? Ele coloca essas 2 questões, a gente poderia fazer muito mais, mas vamos nos ater à proposta dele com essas questões. E o que nos leva a pensar sobre o amor materno e instinto materno, que são aspectos da evolução do espírito, mas se tratam de coisas diferentes. O cuidado da prole também caracteriza os animais, nos domínios da irracionalidade. Então, vamos pegar o reino animal, o cuidado da prole é característica de algumas espécies, né? Em geral, os mamíferos, eles têm o cuidado com os seus filhotes, porque precisa amamentar, exatamente por isso, porque precisa fornecer o alimento para o desenvolvimento daqueles dos filhotes. Segundo Darwin, a presença do homem na Terra foi a culminância de lento aprimoramento das espécies, desde as manifestações mais simples ao ser pensante. Então, a lei da evolução, então, Darwin, ele observando os animais, ele propõe, escrevendo um livro, a origem das espécies. Então, ele estuda a evolução das espécies e caracteriza que o que sobrevive
é aquele que está mais adaptado às condições do meio, né? A forma como ele desenvolveu habilidades e relacionamentos, então se vivem em bando, né? Todas essas características para que haja ali a sobrevivência da espécie, eles vão se adaptando, então ele considera que a evolução se dá por meio da adaptação. A doutrina espírita confirma Darwin e vai além. Não apenas o corpo físico, também o espírito é o ápice de uma jornada evolutiva. Então vamos entender que a evolução das espécies, no sentido que Darwin examinou, né, biológico, e a doutrina espírita, que além de considerar a evolução biológica das espécies, ela fala da evolução do espírito, entendemos que a evolução biológica ela se dá pela evolução espiritual. A evolução espiritual ela precede, então, ela vem antes. O corpo físico ele vai se ajustando ao modelo que a gente sabe que é o perispírito. Então, se fomos em pretérito remoto um princípio espiritual a animar os seres inferiores da criação, até atingirmos a complexidade necessária ao exercício da razão com o pensamento contínuo, transformando-nos em espíritos, seres pensantes. Então, olha aqui ele coloca a evolução do átomo ao arcanjo, então, passando esse princípio inteligente por todos os reinos, reino mineral, vegetal, animal, até que ele esteja em condições de receber, né, fazer o processo de individuação. Ele recebe ali as condições de ser um ser pensante com pensamento contínuo, ter consciência de si mesmo e fazer escolhas dentro da sua condição evolutiva, então de forma racional e livre. É ideia perfeitamente lógica, compatível com o bom senso. Se Deus, na oficina da natureza, levou milhões de anos para preparar o veículo que nos permite transitar na matéria densa, porque o espírito infinitamente mais complexo surgiria de mágica divina no momento da concepção no ventre materno. Ele coloca que o espírito passa por essa evolução. Então, a lei do progresso, ela está em tudo na natureza, em tudo na obra de Deus. Então, nós partimos de um princípio inteligente até nos tornarmos o espírito, que é o ser pensante. Como colocou aqui, Deus não cria o espírito no momento do nascimento do corpo físico. Ele também precede. Então, o espírito nasce, ele se torna, depois de todo esse processo evolutivo, nesse ser espiritual individualizado e vai encarnar e começar uma jornada evolutiva na matéria, porque ele ainda precisa dessa passagem pela matéria para uma série de experiências, aprendizados, porque ele é ainda muito materializado. Então, ao longo de milhões de anos, como princípio espiritual, reencarnamos no seio de várias espécies e raças, guiados pelo instinto e condicionados pela estrutura física que nos revestimos. Então, nós, apesar de nos tornarmos seres espirituais, o espírito ser pensante, com o livre-arbítrio, nós também somos guiados por instintos, carregamos isso de nossas experiências anteriores no reino animal. A sensibilidade também do reino vegetal, isso tudo está presente no nosso repertório de uma forma inconsciente, mas ainda presente e atuante. A agressividade do leão, a mansuetude do cordeiro não exprimem condição evolutiva do princípio espiritual. Então, são padrões inerentes à espécie,
no propósito de oferecer-lhe uma diversidade de experiências necessárias ao seu desenvolvimento como moldes evolutivos. Então, o que ele explica aqui é que o fato do leão ser agressivo e o cordeiro ser manso não significa que o cordeiro é mais evoluído que o leão. Significa simplesmente que eles têm um padrão de comportamento que é inerente àquela espécie para que haja a sobrevivência, a manutenção da vida daquela espécie. É um modelo evolutivo e que ali o princípio espiritual vai migrando de espécie em espécie, passando por essas experiências. Não tem nada ali de um ser superior ao outro, são só aquisições de experiência. Há o desdobramento, ainda mais importante, na conceituação doutrinária. Também o espírito, o ser pensante, está submetido aos ditames da natureza em jornada evolutiva a caminho da angelitude. Então, nós estamos, sim, submetidos às leis da natureza nessa jornada evolutiva. Não há como escaparmos à lei do progresso que nos faz encarnar e reencarnar, e também a lei de causa e efeito, que faz com que a gente colha o que semeou, ou seja, tem aí os resultados, os desdobramentos das nossas ações a partir de tudo que nós fizemos e causamos direta ou indiretamente. Tá? Lembrando que nós já falamos sobre evitar o mal e fazer todo o bem no limite de nossas forças. Não basta ser inoperante e não fazer o mal, mas inoperante que deixa de fazer o bem é fazer o mal. Então, nós respondemos por isso tudo também. Respondendo nesse sentido de ser responsáveis, né? Nós somos seres responsáveis pelos nossos atos. Assim, tanto a condição feminina como a masculina, na experiência terrestre, também são modelos comportamentais, favorecendo ao espírito a assimilação do que há de melhor na masculinidade e na feminilidade. Costuma-se dizer que um anjo não tem sexo, porquanto sintetiza os melhores valores de ambos os sexos em equilíbrio perfeito. Ele coloca aqui que o anjo, ou seja, o ser espiritual mais evoluído, ele não tem sexo porque ele tem o melhor, os valores de todas as experiências que ele teve em corpos que têm sexo. Então, na verdade, o espírito não tem sexo. O sexo, ele está no corpo físico. E nós vivenciamos determinados papéis, personalidades. Então, hoje, a minha personalidade é feminina, recebo um nome feminino e tenho papéis na sociedade, né? A maternidade é uma condição desse corpo feminino e eu exerço alguns papéis que são característicos da maternidade e do feminino, assim como o espírito que encarna no corpo masculino vai ter experiências próprias de um corpo masculino. Mas como eu disse logo no início, a gente não fica aí querendo separar o que já houve antigamente, né, o papel fixo da mulher como dona de casa, mãe, esposa, e muita coisa mudou e tem que mudar. Pensa aqui comigo. Os homens que iam para a guerra, que trabalhavam, usavam da força. Muitos homens, eles eram os que dominavam a ciência. Então, até hoje é difícil a gente ver uma mulher cientista, porque tudo isso, o mundo intelectual, da filosofia, da ciência, ou do trabalho, o trabalho considerado feminino era professora, trabalho como enfermeira, psicóloga, mas a gente sabe que tem uma predominância do sexo feminino em determinadas profissões. E de homens como engenheiros, astrônomos e outras tantas que se tornam aí físicos, né? Puxando para esse lado da ciência, mais
exata. Mas isso tudo tem se misturado, e não só pela abertura que a gente vive hoje, mas pensa aqui comigo, homens, né, espíritos que nasceram em corpos masculinos, que eles reencarnam em corpos femininos, as experiências que eles trazem lá do passado, que estão inconscientes, mas estão presentes nele, refletindo no seu temperamento, eles vão querer trabalhar. Então, um espírito que foi homem, numa personalidade masculina, que trabalhou, e agora ele reencarna numa personalidade feminina, ele sente a necessidade de trabalhar. Então, as mulheres começaram a exigir seus direitos, esses movimentos feministas. A gente pode especular que se tratam de muitos espíritos que ocuparam corpos masculinos e que agora reivindicam direitos que eles tinham quando estavam em corpos masculinos, mas eles estão agora em corpos femininos. De modo que há todo um processo de... é um processo de evolução em que as coisas se misturam e não ficam estanques num papel e num outro papel. Tudo vai se alternando porque somos seres espirituais que têm que, né, nesse processo, evoluir, transformar e não simplesmente enrijecer. O papel do feminino, da maternidade, ele pode ser vivenciado e vai ser vivenciado, porque nós não reencarnamos 5, 10 vezes, nós reencarnamos centenas de vezes e certamente já fomos muitos personagens masculinos e femininos. Esse papel da maternidade, o exercício da maternidade foi e vai continuar sendo exercido por todos os espíritos. Então, o ambiente, a cultura, a estrutura física, o hormônio, outros fatores estabelecem as diferenças entre o masculino e o feminino nos modelos evolutivos, certamente. A gente percebe esses papéis, né? O homem sendo mais inteligente, a mulher mais sensível, né? Isso é o que a gente percebe dentro de uma cultura. Mas as mulheres mostram a sua capacidade intelectual, assumindo posições, e o homem se voltando mais para a família, para o interior do seu lar, cuidando da prole, né, dos seus filhos. Então, numa colaboração, numa cooperação, e não mais com definições fixas, rígidas de papéis. O homem não tem mais que ajudar em casa, ele é morador da casa, ele faz parte da família, então ele está ali cooperando e tem as suas atribuições dentro daquilo que ele tem condições de fazer, assim como a mulher. Tá? Então, nós sabemos que ambos são diferentes, vão atuar de formas diferentes, vão se ajudar mutuamente, né? Então, há um modelo comportamental que está sujeito ao espírito ao reencarnar. O próprio instinto materno é inerente não ao espírito, mas à condição feminina, como acontece com os animais irracionais. Então, o feminino, né, o animal irracional feminino, ele tem os seus filhotes. Ele tem um instinto para cuidar desses filhotes, é um instinto de sobrevivência, de conservação da espécie, né, ele vai cuidar. E a gente percebe muitas vezes que existem animais, né, fêmeas, que cuidam de filhotes de outras espécies de animais, né, que às vezes foram abandonados ou teve a fêmea, a mãe daqueles filhotes morta, né, por alguma razão. Então, diz Delfina Benigna da Cunha em Psicografia de Chico Xavier: maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Breves palavras num verso singelo a exprimir realidade gloriosa. Carregar um rebento querido nas próprias entranhas, dá-lo à luz, garantir-lhe cuidado e proteção, desperta na mulher o amor materno,
que, reiteramos, é o mais belo, o mais puro de que temos notícia na Terra, favorecendo a evolução do espírito no sagrado território do sentimento. Quando ele fala dessa experiência feminina de carregar um bebê, né, a formação ali de um bebê, carregando esse filho dentro da barriga, é uma experiência para despertar, para sensibilizar aquela mulher para se tornar mãe e poder cuidar daquele bebê, não apenas com os seus instintos, que ainda tem, mas desenvolver o amor. Então, o amor não é algo que nasce com o fato do bebê nascer. O amor é algo que se desenvolve em todos nós. O pai também vai conhecer o seu filho e vai desenvolver por ele amor. Assim como a mãe vai conhecer o seu filho cuidando dele e vai desenvolver o amor. Não são todos que desenvolvem o amor. Amor materno, a gente pode falar que é a coisa mais sublime, mas não são todas as mulheres que são capazes de amar os seus filhos. E nós vamos entender isso à luz da doutrina espírita, porque muitos espíritos que reencarnam nem sempre são espíritos afins, espíritos que tiveram um relacionamento no passado e que são espíritos que se gostam. Às vezes são espíritos que precisam resgatar situações no passado que geraram muita raiva, muita mágoa, ressentimento, e isso permanece, isso aparece porque se trata de vibrações. Então, várias gestantes, eu trabalhei com gestantes, relatam mal-estar durante a gravidez e passam mal durante a gestação toda, ou então elas têm uma aversão ao companheiro, provavelmente sobre a influência das vibrações daquele espírito reencarnante com relação a ela ou com relação ao companheiro. E quando nasce, às vezes fala né, que a criança é difícil, parece que tem uma certa birra aí com um ou com o outro, é desafiador. Tudo isso a gente pode entender que são temperamentos construídos ao longo de muitos relacionamentos, de muitas encarnações e que estão ali para um resgate na base de uma experiência que é para desenvolver o amor. Então, a chegada de um filho é a confiança de Deus depositando em nós aquele filho de Deus, para se tornar nosso filho, para que cuidemos dele com o amor e devolvemos a Deus, tá? Com o máximo que nós pudermos fazer na forma de educar. Então, todos os filhos de Deus, mesmo os machistas e incorrigíveis, exercitarão um dia na condição feminina a experiência da maternidade, o molde do amor sublimado. Ressalta-se que esse toque divino favorece na mulher o desenvolvimento do lado espiritual. Por isso, ela é mais propensa a uma atividade religiosa, mais sensível aos valores espirituais. A gente pode entender que a mulher ela tem uma sensibilidade, mas os homens também têm, e de qualquer forma é uma experiência para o desenvolvimento do amor, que ele coloca sublimado, porque não é um amor sexual, é um amor de doação, é um amor de um querer bem, de um cuidado. Num segundo tema, o poema Minha Mãe, de Martins Fontes. Beijo-te a mão que sobre mim se espalma, para me abençoar e proteger. Teu puro amor o coração me acalma, prova a doçura de teu bem-querer. Porque a mão te beijei, a minha palma, olho, analiso linha a linha ver. Se descobre em mim um traço de tua alma, se existe em mim a graça do teu ser. E o M, gravado sobre a mão aberta, pela sua clareza me desperta um grato enlevo que jamais senti. Quer dizer, mãe, esse M tão perfeito, e com certeza em minha mão foi feito, para quando eu for bom pensar em ti. Então, na palma da mão,
esse formato. M seria de mãe, para que a gente olhe e lembre da mãe. Então, no fundo, de todos os temas apresentados pela doutrina espírita, ressalta o exercício do bem. É para aprendermos a ser bons, superando mazelas e imperfeições que estamos na Terra. Importante destacar nesse particular a questão 383 e o Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar? O espírito durante esse período é mais sensível às impressões que recebe, que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os encarnados para educá-lo. Então, a infância é um período importante, e Simonete vai falar que o período do ser humano é o mais prolongado, e até os 7 anos ele fica praticamente adormecido. E como diz o mentor, é extremamente sensível às influências que recebe. Então, o mentor espiritual que respondeu a Kardec, que é um momento de maior sensibilidade, né, um momento que a gente, né, o espírito reencarnante recebe as impressões do meio e dos exemplos, das vibrações dos cuidadores, né, dos pais, até os 7 anos, porque é quando se completa o período de reencarnação. Então, a gente acha que nasceu o bebê, acabou, né, já completou a reencarnação, ele já está reencarnado. Não, esse período vai se encerrar aos 7 anos. Daí, a gente nota que algumas crianças têm facilidade com o intercâmbio com o plano espiritual. Elas vêm, espíritos ouvem, interagem. Eu já vi algumas coisas assim com o meu filho, dele fica rindo sozinho, fica brincando com um amiguinho espiritual. Nessa fase, até os 7 anos, é muito comum. Né? Não vou entrar aqui no mérito de discutir isso, mas é interessante que esse período ele seja aproveitado pelos pais para educarem os seus filhos, porque é um momento em que eles estão mais abertos, mais propícios. Ele falou aqui, adormecido. E a gente olha para o bebê e fala que é um anjinho, que é ingênuo. Essas impressões sensibilizam os pais para que eles acolham e sintam amor, sintam aquele bebê como algo bom, agradável, porque aquele bebê precisa sensibilizar para que ele seja cuidado e se mantenha vivo. Né? Ao mesmo tempo, para que a gente possa investir não só na saúde, na sobrevivência daquele bebê, mas investir emocionalmente, estar junto, poder falar e educar para transformar moralmente. Esse é o objetivo nesse período, para que nós possamos promover uma educação moral daquele ser, e ele estará receptivo a essas influências, mas ele está receptivo a todo tipo de influência. Se nós não pudermos educá-lo moralmente, trazendo aí o despertar das virtudes, nós estaremos influenciando de outras formas. Então, essa criança vai nascer e vai se desenvolver sobre as influências que ela recebe do seu meio. Então, é durante esse tempo que podemos mudar suas tendências, ajudando a superar mazelas e imperfeições. A lição mais importante é ensiná-lo a amar. É porque ninguém aprende a amar se não receber amor. Deus inventou as mães, mestras diplomadas pela natureza, nessa matéria essencial na escola da vida. A gente pondera aí que as mães também são espíritos imperfeitos e elas vão investir amor na educação da criança, no cuidado da criança, mas nem todas as mães fazem e têm condições para isso. Estamos todos aqui com o mesmo propósito, que é aprender a amar.
o fato de que ninguém aprende a amar se não receber amor, também a gente pode analisar de diversas formas que nós nos tornamos muito carentes de afeto. A criança, de fato, ela precisa ser atendida em suas necessidades, e não são necessidades fisiológicas apenas, ela tem necessidades afetivas, psicológicas para o seu desenvolvimento. Quando ela não tem essas necessidades atendidas, ela vai ter resultados decorrentes disso. Mais tarde ela vai precisar ainda fazer todo o seu trabalho de autoconhecimento e, eventualmente, ter que tratar de algumas feridas que ficaram na infância. Lembrando que ninguém é perfeito, os pais e mães vão errar no meio do caminho, né? Estimulado ao bem, se estimulado ao bem, que esse é o propósito, com a força do amor, ele não precisará contemplar o M em sua mão aberta para lembrar-se de sua mãe. Ela estará sempre presente em seu coração, se ele recebeu esse amor. Num terceiro tema, diríamos, um momento crucial de nossa vida é a morte. Ninguém ficará para semente, chegará o dia mais cedo ou mais tarde em que inexoravelmente partiremos. Não é fácil deixar tudo na terra e retornar a sós, sem acompanhamento, sem levar absolutamente nada. A gente vai e deixa tudo aqui e partimos sozinhos, né? Mais do que em qualquer outra situação, é diante da morte que o Espiritismo revela sua missão consoladora, dizendo-nos que deixaremos a terra solitariamente, então, iremos sós. Porém, se levarmos a existência a sério, essa encarnação, se a gente fizer o trabalho no bem que é preciso fazer, cumprindo nossos deveres, evitando todo o mal, praticando todo o bem, haverá gente nos esperando no além. Familiares e amigos estarão festejando o nosso retorno vitorioso ao mundo espiritual, amparando-nos, ajudando-nos a superar as dificuldades iniciais. Do lado de cá, lenços de saudades e dor acenando nas despedidas. Do lado de lá, lenços de boas-vindas, a alegria contagiante do reencontro. E, salvo exceções, alguém especial cuidará de nós, como revela o espírito Carlos Dias Fernandes em psicografia de Chico Cândido Xavier, reportando-se aos instantes de sua morte. As paredes da casa em vão procuro. Quero dizer adeus e não consigo. Vejo apenas o vulto amargo e amigo da morte que me estende o manto escuro. Choro a estirar-me, trêmulo e inseguro. O leito ensaia a pedra do jazigo. Padeço, clamo, e indago a sós comigo, qual pássaro que tomba contra um muro. A névoa espessa enreda o corpo langue. É o terrível crepúsculo de sangue que me tinge de sombra os olhos baços. Mas surge alguém no caos que me entontece. É minha mãe que alonga as mãos em prece, doce estrela brilhando em meus braços. Ave que torna enxaga ao brando ninho. Ouço divina música na sala, é a sua voz celeste que me embala, mortes do lar que tornam de mansinho. Ergo-me agora, o corpo é o pelourinho, de que me desvencilho por beijá-la. Mãe, minha mãe, suspiro, erguendo a fala, a soluçar de júbilo e carinho. Dorme, filho, dorme, querido, dorme e sonha. Nossa velha canção terna e risonha regressa com beleza indefinida. Tomo-lhe os braços em que me acrisolo e durmo novamente no seu colo para acordar no berço de outra vida. Então, esse terceiro momento em que ele fala da morte, de fato iremos sozinhos, mas dependendo de como vivermos aqui, esse momento na Terra, regressaremos ao plano espiritual sendo acolhidos por pessoas muito queridas
se as nossas mães daqui da terra partirem antes de nós, dependendo das condições em que elas estejam lá, poderão nos acolher também, né? Felizes são aqueles que têm mães zelosas e carinhosas que nos acolhem, dando esse colo seguro. Se não tivermos esse colo seguro, podemos nós hoje sermos esse colo, oferecermos esse colo, mas lembrando que não só os filhos da carne, porque os filhos do mundo são os nossos filhos também, são todos filhos de Deus. Então aí fica a minha homenagem também às mães que adotam, os pais que adotam, porque a visão é que não temos posse de ninguém e estamos aqui para vivenciar experiências de amor. Se olharmos toda a humanidade como irmãos em Deus e possamos cada um de nós oferecer o amor, o colo amigo, o carinho, nós nos trataremos, né, como mães e filhos, pais, irmãos, seremos essa grande família que assim Deus espera que um dia cheguemos, né, a exercer, a se reconhecer. Então, tenhamos um bom dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.